Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje, Tia, nós vamos falar sobre um tema muito legal, é como aprofundar o conhecimento no vinho. A gente vai abordar um monte de coisa bacana, como livros, aplicativos, sites, internet, vamos falar sobre os críticos, visita à vinícola, filmes e cursos. Agora, fiquem até o final, porque vai ser muito bacana você acompanhar essas dicas que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, vamos começar pelo quê? Vamos começar por livros. Então, a gente selecionou aí vários livros, né? A gente separou as dicas de livros basicamente em dois grandes temas. Um é para você consultar e estudar, e outro é para você se divertir, mais de entretenimento. Só que se entretém e ao mesmo tempo vai aumentar o conhecimento, essa é a ideia. É um mix, né? A gente se aprende se divertindo. Então vamos lá, livros para consulta e estudo. Qual que é a primeira dica? A primeira dica é um livro muito bacana do cara que foi recentemente aí considerado, eleito o melhor sommelier do mundo, que chama Aldo Somm. Esse cara é sommelier de um restaurante super famoso em Nova York, que é o Le Bernardin. 3 estrelas. 3 estrelas Michelin, que é considerado o melhor restaurante de peixe e frutos do mar dos Estados Unidos. É um restaurante assim fantástico. O chefe de lá é o Eric Ripper. E o sommelier dos caras é absolutamente fantástico. Então o livro se chama Wine Simple. Tá? É um livro muito legal para você aprender temas assim, os mais básicos, de uma forma assim muito lúdica até, porque o livro tem um visual, um gráfico bem bacana. É isso aí. Vamos, segunda dica? Segunda dica. Esse é um livro que a gente adora esse livro. Wine Folly, né? É da Madeleine Pouquet. O bacana aqui desse livro, também, ele tem uma parte que metade dele fala de uvas, a outra metade de regiões. Mas ele é super esquemático, o aspecto visual dele é muito bacana. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu abri aqui o caso, peguei aqui a uva Cabernet Sauvignon. Olha só, olha a parte visual. Então aqui, ó, corpo alto, tanino alto, álcool médio mais. Vem toda a avaliação da uva, tipo de aroma que sente. Tudo isso aqui, ó, os lugares onde ela tem mais sucesso, onde produz mais. Tudo aqui em 2 páginas. Então, pum, acabou aqui sobre a uva. De forma fácil, vocês estão percebendo aqui. É muito agradável, então, né? A gente recomenda muito. Depois tem a parte das regiões, também vinícolas. Eu uso muito, principalmente para as uvas. Eu uso bastante ele. É uma boa referência para a uva, né? Agora, falando de uva, quem quiser uma Bíblia coisa mesmo de uva, né? mais pesada, assim, na realidade ele é bem pesado aqui, ó. Esse é referência. Para quem quiser realmente aprender e ter isso para consulta. Wine Grapes da Agência Robinson. Esse não é um livro leve, não é um livro fácil, né? É um dicionário de uva. Mas ele tem praticamente todas as uvas que têm alguma relevância no mundo estão aqui. E vai falar mais ou menos de cada uva, né? De acordo com a importância que ela tem no mundo vinícola, mas esse é bem bacana. Agora vamos falar dos livros onde você pode aprender, se divertir um pouco, né? Então a gente selecionou aqui alguns livros que a gente gostou bastante de ler. Eles são bem bacanas. A gente vai começar aqui pelo Vinho e Guerra. Vinho e Guerra. Vocês vão ter toda a lista com os autores aí e tal. Mas aqui esse livro é muito interessante. Pra você ter uma ideia, isso aqui se passa na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu na França durante a Segunda Guerra Mundial, obviamente nas regiões vinícolas. Então, por exemplo, com a invasão dos alemães, né? Então uma curiosidade é que eu não sabia, descobri aqui lendo o livro, eles começaram a construir paredes falsas nas adegas. Então tinha uma adega grande, eles pegavam o fundo da adega, enchiam com os melhores vinhos, faziam uma parede falsa, envelheciam ela para parecer que aquilo estava fechado e proteger os vinhos, para os vinhos se preservarem dos alemães, né? Os alemães vão descobrir que tinha muita coisa boa por lá. Então esse é para quem gosta de história, é espetacular. Qual é o próximo? Esse livro é muito legal, que depois foi feito um filme muito bacana, que é o Julgamento de Paris. Esse evento, que aconteceu em 1976, ficou muito famoso no mundo, principalmente por colocar no mapa vinícola do mundo, né, principalmente entre os especialistas, o vinho feito no Novo Mundo, que na época dessa degustação comparativa que foi feita, foi basicamente vinhos da região do Napa Valley dos Estados Unidos, onde os vinhos brancos e tintos acabaram ganhando as cegas dos vinhos franceses, né? Então, vinho Cabernet Sauvignon ganhou de Bordeaux, vinho Chardonnay ganhou de Chardonnay da França, de Borgonha. Então foi assim, foi um evento que ninguém esperava, o pessoal não acreditava, é realmente imperdível ler o livro e assistir o filme.
Os Estados Unidos tinham um foco grande na Cabernet Sauvignon e na Chardonnay, então eles pegaram Bordeaux para competir com a Cabernet Sauvignon, né? E pegaram Borgonha Branco lá para competir com os Chardonnays americanos. E a partir dessa degustação, vamos dizer, dessa comparação, os críticos do mundo inteiro passaram a prestar mais atenção nos vinhos do Novo Mundo, né? Estados Unidos e Américas, Austrália, África do Sul. Imperdível. Imperdível. A gente tem outro aqui que chama o vinho mais caro da história. Isso aqui começa, se fazer um leilão que teve na Christie's, na Inglaterra, em 1985. E lá foi leiloada uma garrafa, ou algumas garrafas de Lafite, 1787, que teriam pertencido ao Thomas Jefferson, né? E essas que é famoso por gostar de vinho, né, Geraldo? Sim. Ele tentou, grande apreciador. inclusive tentou desenvolver a vinicultura nos Estados Unidos, não teve muito sucesso e tal, mas ele era muito empenhado nos vinhos. E esse livro aqui, na realidade, se trata de uma primeira grande fraude da história de vinhos no mundo, a primeira grande fraude descoberta, né? Na realidade, isso aqui não foi comprovado, mas as suspeitas eram todas em cima de um tal de Rodenstock, é o nome do cara que teria sido o mentor dessa falsificação toda. E ele acabou envolvendo figurões do mundo do vinho, porque ele dizia que, estou aqui com um Lafite 1787. E provavelmente o que ele fazia, ele pegava um grande vinho, já evoluído, e colocava na garrafa de um Lafite 1787, sei lá como ele fazia a garrafa, e trazia os críticos para provar. Os críticos provavam, era um grande vinho, evoluído, e pô, esse vinho está muito bom, ó como ele se manteve todo esse tempo, encantava todo mundo. A aprovação de todos os críticos. Então essa aí ele conseguiu enganar críticos importantes, né? Eu lembro da Jancis Robinson, Robert Parker, o Broadbent, que era o cara de leilões lá da crítica. Sensacional esse livro também. Fala desse? Outro bacana, que também é imperdível, Harvest of Joy, que é basicamente a história do Robert Mondavi. Não dá para falar de vinho nos Estados Unidos, né, sem falar do Robert Mondavi. A importância dele para a indústria vinícola americana é assim, uma coisa realmente incrível e absurda, né? É como a gente falar do Zapata, né, do Catena, né, na Argentina, né? Aliás, o Catena se inspirou no exemplo do Mondavi e do que ele fez nos Estados Unidos para desenvolver a indústria vinícola argentina. E esse daqui basicamente conta a história da vida dele, falar da vida dele é falar da vinícola Mondavi, falar da história e do crescimento e do desenvolvimento da vinícola americana. Muito bacana, vocês vão ver o empreendedorismo desse cara. Nossa, ele foi genial, foi genial. Bom, e o último que a gente trouxe para falar para vocês é aqui, a história do Romanée Conti. Esse aqui é até um pouco diferente dos outros, porque na realidade é uma ficção, é um romance policial, né? Que como pano de fundo tem um cara lá que quer destruir os vinhedos do Romanée Conti. Então tem esse romance policial, mas o bacana é que o que vem junto no livro é a história do Romanée Conti, né? Então tem personagens importantes do Romanée Conti que aparecem, vai contando toda a história do Romanée Conti, quer dizer, vai ficar muito por dentro da história desse vinho que talvez seja o mais emblemático do mundo, né? O título é muito forte, mas a história é um misto de sacanagem com realidade, né? E agora, vamos falar de aplicativos de vinho. Bom, o aplicativo eu diria que é mais famoso, inclusive, entre as pessoas que nem são assim tão estudiosas de vinho, mas gostam de apreciar o vinho entre amigos, é o Vivino, né? O Vivino é um aplicativo aí de sucesso no mundo inteiro e muito prático, porque você fotografa o vinho com o teu celular e já aparece tudo sobre o vinho lá, né? Aparece nota, preço médio, quantas avaliações aquele vinho teve. É um aplicativo muito bacana se você quiser começar a criar um histórico e acompanhamento dos vinhos que você bebe. E é até divertido de fazer. Tem avaliações, né? As avaliações lá são dadas pelos usuários, então você consegue ver qual a média, não são de avaliações de críticos, são dos próprios usuários, quer dizer, quem tem um aplicativo vai lá, avalia um vinho, entra lá para computar na média daquele vinho, né? Então tem muita gente que usa essa avaliação para ajudar na escolha de um vinho, né? E entre amigos também você pode um seguir o outro, então você saber o que o teu amigo está tomando, como é que ele avaliou determinado vinho, comparar a sua avaliação com a dele, então é bem bacana. E outro que a gente está recomendando aqui é o Wine Searcher, né? Assim, o Wine Searcher também, tu digita lá qual é o vinho, ele vai te mostrar e ele te dá uma série de avaliações do vinho sob diferentes perspectivas. Por exemplo, vai falar
da vinícola, vai falar da uva, da região, vai falar de preço, quer dizer, consegue inclusive escolher, não, quero saber como é o preço desse vinho nos Estados Unidos, quero saber como é o preço desse vinho aqui no Brasil. Tu pode escolher de onde que vem o preço, ele vai te mostrar esses preços, né? A gente usa bastante, tem avaliações de críticos também, aí dos críticos, diferente do Vivino, que é uma avaliação de usuários, aqui mostra as avaliações dos críticos. Então, notas médias da agência Globson, de outros críticos vão aparecer lá, né? E vai ter uma boa ideia do vinho. E é legal, quando você está com um vinho que você nunca ouviu falar, não conhece, a gente sempre usa o Wine Searcher para saber se pelo menos algum crítico já teve contato com o vinho, teve algum tipo de avaliação. Como é que ele custa pelo mundo, né? Porque às vezes você também está com um vinho que você não tem ideia se o preço que você está vendo se é bom ou ruim, né? Se é barato ou se é caro. Então no Wine Searcher você tem uma boa indicação do preço do vinho. Inclusive você escolhe a moeda, você pode clicar lá e escolher a moeda. Pô, eu quero saber se o preço desse vinho em dólar no mundo inteiro. Ele vai te dizer, o lugar mais barato é nessa loja na África do Sul por X dólar. É muito bacana. E a gente usa bastante isso para saber, eu vi uma oferta de vinho aqui, me interessei, mas eu quero saber qual é o preço desse vinho lá fora para ver se o preço aqui tá condizente, né? A gente sabe que muitos Aliás, vinhos... a minha conta é mais ou menos 3 vezes, quer dizer, se lá fora custa 10 dólares, para mim o preço justo aqui mais ou menos é 30 dólares. É mais ou menos essa conta que eu faço aqui de padeiro. E nessa comparação, você vê se o vinho está meio dentro dessa faixa ou não, se você está pagando realmente uma oferta ou não, ou se estão te enganando. E agora vamos falar de revistas. Revistas e, bom, todas as revistas têm websites também. Né? Hoje em dia, né, com o desenvolvimento aí da internet, as revistas foram para o mundo digital e então a gente ainda gosta bastante de papel, então eu e o Júlio a gente ainda tem e assina revistas, mas todo o conteúdo você pode achar nos sites de cada revista. Né? Qual que é a primeira, Tia? Primeira, que a gente selecionou aqui 4, sendo uma brasileira. Então, vou começar pela brasileira, que é a Adega. A gente gosta bastante. A bastante. Adega é uma revista muito boa, o padrão das matérias é muito boa, a parte visual também é muito boa. Então, eu assino a Adega, eu gosto bastante e costumo ler com frequência. Inclusive, para quem gosta do papel mesmo, a qualidade gráfica da impressão da revista é muito bacana. Todo o planejamento gráfico da revista é muito bacana. E não fala só de vinho brasileiro, logicamente, ele fala de vinhos do mundo inteiro, mas é uma referência muito importante para a gente conhecer, saber um pouco mais de vinho brasileiro, né? Porque eles acompanham muito de perto o que acontece por aqui. E tem uma vantagem nas outras que a gente vai falar, que essa aqui é brasileira. Brasileira em português, né? As outras revistas que a gente vai indicar aqui não são uma americana e 2 inglesas aqui. Então, a segunda que a gente vai indicar é uma outra que eu assino e gosto bastante, que é o Wine Spectator. Eu acho que é a mais famosa, né? Deve ser. Eu diria que é a mais famosa mundialmente, a Wine Spectator. E a Wine Spectator, ela pega o universo do vinho, ou seja, assim, ela não é só produtor, uva, avaliação de uva, quer dizer, lá tem no turismo, hotel, região vinícola, viagens em geral. Chefe, restaurantes. Então, assim, é uma revista muito bacana e, como eu digo, ela cobre bastante. Sempre que eu vou viajar para alguma região vinícola do mundo, eu costumo pegar o Wine Spectator que eu guardo e procuro a matéria mais recente que tem sobre aquela região. Então, além de falar das uvas, dos produtores, né, vai falar também da parte de enoturismo, ou seja, vai indicar que vinícola dá para visitar, qual restaurante que é bom, qual hotel eles recomendam, então eu uso bastante. E as avaliações são bem bacanas também, tem desde o sistema de notas, né, a gente costuma olhar bastante, e eles têm vários critérios, então tem Best Buy, tem vinhos por faixa de preço, então se você quiser conhecer alguns vinhos legais por uma faixa de preço de bom custo-benefício, a Wine Spectator costuma dar esses rankings. E a gente está indicando aqui mais duas inglesas, aqui, o Wine Spirits e a Decanter. Essas duas eu não assino, então não conheço tão bem, mas são excelentes, são padrão Wine Spectator, né? E são referências são também, referências, né? Sim. A Wine Spirits e a Decanter, quando vocês olham avaliações de vinhos, elas costumam também estar junto lá com a Wine Spectator, com o Robert Parker, como avaliadores importantes aí da qualidade de vinho. Então, pegue uma dessas revistas ou mais, né, e passe a assiná-las, que vale muito a pena. Isso vai ajudar para o objetivo aqui, né, como a gente aprofundar o conhecimento de uma forma interessante e divertida. Quem for para o site e quiser realmente ter acesso completo ao conteúdo de cada site, não tem jeito, né, tem que assinar. É como assinar a revista, assina o site. Vamos falar de críticos? Vamos falar de críticos. Quer dizer, na realidade, lá, quando
é normal você pegar um vinho que a gente não conhece, se é bom ou não é? Que referência eu tenho? Os críticos são a melhor referência para isso. Né? A gente sempre usa pelo menos algum crítico como um guia importante para nos dizer alguma coisa, como o Júlio falou. Não sabe nada do vinho, e aí? E aqui a gente vai falar brevemente deles, mas a gente fez um vídeo mais longo exclusivamente sobre críticos. Então não esqueça, procure esse vídeo nosso e tá muito interessante. Você vai ver lá algumas coisas tipo, qual o crítico que eu vou olhar? Às vezes a diferença de nota deles é significativa. Quer dizer, é normal ter uma diferença de 4 pontos mesmo para vinho bom. Isso acontece com alguma frequência, de 15 a 20% dos vinhos. Tem uma diferença lá de 4 pontos entre um crítico e outro. E a gente explica direitinho nesse vídeo. Qual crítico que você vai seguir? Então, cada um tem uma característica. Por que um dá mais nota para um vinho do que para o outro? Porque um gosta mais de vinho encorpado, outro gosta mais de vinho equilibrado. Então, qual o crítico que deve seguir? Né? Então, falando rapidamente aqui, o Parker, que é o Wine Advocate, né? Gosta daqueles vinhos mais estruturados, encorpadões, né? Aquela fruta muito madura. Né? Então, se o seu gosto é esse, seguir o Parker faz muito sentido. Né? E é o mais famoso, né? Todo mundo fala do Parker. Ele ficou, é o cara que trouxe o crítico de vinho, virou um popstar depois do Parker. Em contrapartida, o Wine Spectator, também é muito seguida, né? As avaliações do Wine Spectator, só que eles gostam de vinhos mais clássicos, mais equilibrados. Então, se esse é o seu gosto, provavelmente você vai se identificar mais com as notas da Wine Spectator do que da Wine Advocate ou Robert Parker. Né? Outro famoso é o James Suckling, né? O que é o lance do James Suckling? O James Suckling, ele era da Wine Spectator. Ele respondia por algumas regiões do mundo, ele era o chefe de degustação daquelas regiões. Ele saiu e montou a empresa dele de avaliação de vinhos. Ele não tem um viés tão claro assim. Né? O que costuma se falar do James Suckling é que ele acaba dando sempre nota mais alta que os outros, ou seja, ele é mais bondoso ao conceder notas. Então, quando comparado ele com os outros, tenha isso em mente. Né? Bacana. E por último a gente vai falar de um guia aqui da América do Sul, que é muito famoso, né? Está cada vez mais conhecido aí nos amantes do vinho, que é o Descorchados, né? Principalmente para vinhos chilenos, argentinos, Descorchados é referência necessária. Então, não adianta, eles conhecem muito mais, com mais detalhes do que até mesmo os avaliadores famosos como Parker e Wine Spectator. Vinhos da América do Sul, utilize o Descorchados. Agora, o Descorchados também tem uma preferência, ele gosta de vinhos mais estruturados, menos maduros, menos encorpados, né? Mais estruturados, ou seja, com bastante tanino, bastante acidez e não tanto álcool, nem tanto corpo. Mais fruta, né? Fruta mais fresca, não aquela fruta madura. Então, se você se identifica com esse tipo de vinho, então Descorchados é uma boa. Agora, Descorchados é a América do Sul. Em compensação, a melhor cobertura que tem de América do Sul. Descorchados ele tem um problema com o vinho brasileiro, né? Ele não gosta, vive reclamando e não gosta do vinho brasileiro. A gente não concorda com ele nisso. Mesmo assim, respeito muito o Patrício Tapia lá do Descorchados, mas para vinho brasileiro eu não uso ele não. Para brasileiro vai na revista dela. E a única coisa ruim do Descorchados é que ele realmente é old school, tá? Não tem website, você vai ter que comprar o guia numa livraria ou na internet. Maravilha. Vamos falar agora de uma coisa bacana se você quer conhecer mais sobre o mundo do vinho e curtir umas férias, uns feriados, né? Que é o enoturismo, né? O jeito mais bacana de você conhecer vinho é visitar a vinícola, né? Não tem coisa mais agradável do que fazer um passeio numa vinícola, saber como é que aquele vinho foi feito, degustar ele junto com uma comida gostosa, estar junto de pessoas agradáveis. Quando você vai beber um vinho de uma vinícola que você já visitou, você vai lembrar daquilo lá, vai curtir muito mais o vinho, outra vai experiência. Aumentar a sensação de prazer que o vinho dá. E entender, né, toda a paixão, o trabalho que está por trás de uma simples garrafa de vinho, que às vezes a gente, né, pega uma garrafa de vinho assim e você tem que prestar atenção e ter respeito pelo produtor daquele produto. Né? É uma coisa incrível. E essa experiência você só vai ter visitando uma vinícola. A gente fez uma lista aqui de regiões em diferentes países que são as principais regiões para ir no turismo de país por país. Agora, obviamente, por exemplo, Portugal, lá a gente coloca o Douro, mas se for para Portugal, pode aproveitar, vai lá visitar o Douro, mas pode visitar o Dão, o Alentejo, quer dizer, tem muitas outras regiões para visitar. Mas a gente selecionou uma, se eu tiver que ir lá e tem menos tempo, tem uma região, essa aqui é a que a gente recomenda. Perfeito. E para começar, para quem nunca foi, nada mais imperdível do que começar pelo Brasil no Vale dos Vinhedos. Né? O Júlio já foi lá mais de 10 vezes. É gaúcho, né? Já foi lá. Já cadeira lá, cativa. Já tem carteirinha lá do Vale dos Vinhedos. Lá, nos últimos 20 anos, é absurdo que se desenvolveu
para turismo, né, o Vale dos Vinhedos. Então hoje tem uma estrutura muito boa, vinícolas lindas, algumas você vai pensar que se compara com o Napa Valley, quer dizer, é muito bacana mesmo. Então, quem nunca fez uma visita, pô, tá muito na cara, comece por lá, vai visitar o Vale dos Vinhedos, lá fica pelo menos uns 3, 4 dias, se der, fica uma semana lá visitando, vale muito a pena. A minha primeira vez foi com o Júlio. E mesmo quem já visitou várias regiões, se não visitou o Vale dos Vinhedos, também vai visitar, não vai se decepcionar, mesmo que já tenha conhecido regiões muito, muito bacanas. Né? Eu já tinha visitado algumas regiões fora, né? Eu já tinha ido para Argentina, Estados Unidos, e quando fui para o Vale dos Vinhedos, realmente fiquei muito surpreendido com a infraestrutura, o profissionalismo, além das vinícolas, a gastronomia é espetacular, tem muito restaurante bacana para você conhecer. E a primeira vez, como eu disse, eu fui com o Júlio, nós fomos com as nossas esposas, fizemos um passeio incrível lá. Tem muita pousada bacana, tem pousada dentro de vinícola, é imperdível. E vai gastar em real, não vai gastar em dólar. Mas aí, continuando na América do Sul, e gastar não vai ser em dólar também, é Argentina, né? Mendoza. Mendoza, às vezes tem que estar com voo direto, às vezes não está, né? Agora está com voo direto, né? É muito legal também. Mendoza é incrível. São grandes vinhos, acho que os vinhos já todo mundo aí deve conhecer, né? Mas são grandes vinhos, vinícolas com estrutura para receber turista, né? E a dica aqui é, se for lá para Mendoza, tem que ir para o Vale do Uco. O Vale do Uco é uma região mais alta, é onde estão sendo produzidos os melhores vinhos de Mendoza. Então, vá para Mendoza, não esqueça de visitar as vinícolas do Vale do Uco. E no Chile, que também, assim como o Júlio falou de Portugal, que tem várias regiões, o Chile também tem várias regiões importantes, né, com características climáticas, terroir muito diferentes, mas a gente selecionou uma muito bacana para ir, que é o Maipo, né? A gente selecionou o Maipo porque o Maipo é ao redor de Santiago, então é muito tranquilo. Você vai lá, fica em Santiago, não vai precisar viajar e fica ali visitando o Maipo. E mesmo ali perto, quer dizer, se for um pouco mais para o lado da costa, o Chile é compridinho, uma tripa, assim, né? E muito fininho, né? Então pode ir dos Andes até na lateral você consegue até o litoral, vai uma viagem aqui para brasileiro que não é nada. Não é nada, exato. Então num dia pode visitar uma vinícola que esteja mais perto da costa, que vai produzir um tipo de vinho totalmente diferente de uma vinícola que está lá mais perto dos Andes, quer dizer, muda muito o terroir. Então, mesmo ficando em uma única região, ali só ficando ao redor de Santiago, você consegue fazer isso. E essa é uma viagem incrível também. Nós já fizemos juntos também com as esposas. A gente visitou Colchagua, né? E ficamos em Santiago visitando um monte de coisa ali pelo Maipo. Fora que Santiago é espetacular também por conta da gastronomia, né? Tem restaurantes incríveis. Muito vinho bom para você tomar acompanhando a refeição, vinho de várias regiões do Chile, você vai fazer muitas descobertas lá, é muito bacana, é realmente uma viagem imperdível. E para encerrar a nossa lista da América do Sul, Canelones, Uruguai, essa eu não conheço. O Canelones é a principal região de vinhos do Uruguai e ela fica próxima a Montevidéu. Então, assim como o Maipo fica no mar visitando, fica em Montevidéu e fica visitando. Muito, muito tranquilo, né? O Uruguai já não é um país grande e ele está tudo em volta deve ser, sei lá, 70% da produção de vinho do Uruguai está por ali. E as melhores vinícolas, tem outras que não estão ali, que são muito boas também, né? Exemplo da Garzón, que é mais perto de Punta del Este. Mas tem grandes vinícolas ali ao redor de Montevidéu que vale muito a pena a visita. Eu adoro aqueles vinhos deles. Bom, saindo da América do Sul, vamos para a América do Norte, Estados Unidos, né? Estados Unidos, a região de referência para visitar. De novo, né? Tem muita coisa boa para ver, mas se tiver pouco tempo, quiser visitar um lugar, Napa Valley. A região acho mais emblemática de vinho do Novo Mundo é a Napa Valley, né? Então, lindíssimo, eu diria que se quer conhecer os vinhos do mundo, é imperdível também, tem que ir para Napa Valley, né? Eles criaram o conceito de enoturismo, né? Então, nenhum lugar tem estrutura de enoturismo melhor do que Napa Valley, né? Além dos vinhos maravilhosos, muito caros, mas muito bons, né? Bom, e a Europa? Bom, a Europa tem muita coisa espetacular para ver, né? A gente selecionou aqui os principais países, uma regiãozinha de cada, né? Agora, lembrando, né, que se vai para um país desse tiver mais tempo, você pode visitar mais regiões. Todos esses países têm várias regiões, mas a gente selecionou tipo a nossa favorita aqui em cada país desses. Porque cada país, os grandes produtores europeus, todos eles têm muitas regiões importantes, né, dentro de cada país. Eles têm uma variedade incrível, mas a gente selecionou uma de cada. E o que a gente selecionou não é só pelo vinho e não é só pelo enoturismo, é pela estrutura para receber e a qualidade dos vinhos, né?
O conjunto da obra. Itália Toscana. Toscana, para mim, foi a viagem mais bonita que eu já fiz de enoturismo. Aquilo lá é muito legal, muito charmoso, muito típico, assim. Romântico. Grandes vinhos, grandes restaurantes, né? Pousadas, né? Muito, muito boas. É realmente fantástico. Indo para a França, né, a famosa França, a gente recomenda Borgonha. Borgonha acho que é a França toda ela é muito charmosa, né? Agora, para mim, a combinação de charme com qualidade do vinho é a Borgonha, né? Então, por isso que a gente está indicando, se for para pegar uma região, que vá para a Borgonha. Agora, você vai até lá, quando eu fiz um tour, né? Eu fui Bordeaux, Provence, Rhône, Borgonha, aí voltei. Aí se tiver um pouquinho Mas de tempo, dá para fazer muita coisa bacana. Né? E na Espanha, qual região? Rioja. Rioja. Essa eu não conheço também. Essa é um clássico, né, da Espanha, né? Aqueles vinhos que ficam muito tempo em madeira, né, mas tem excelentes vinhos, grandes vinhos. Rioja se desenvolveu muito na época da filoxera, que os produtores da França lá que foram atacados pela filoxera, a Rioja não tinha sido ainda, então investiram na Rioja para produzir vinho para levar para a França, então lá se desenvolveu muito, né. E isso também faz grandes vinhos. A Espanha tem várias regiões, mas essa seria o nosso destaque aqui. E como tudo na Espanha, a culinária, a gastronomia é absolutamente espetacular. E Portugal, gosta de Portugal? Portugal é maravilhoso. Né? Minha esposa é portuguesa, não é do continente, é da Ilha da Madeira. Depois a gente ainda vai falar sobre vinhos da Madeira, que são espetaculares. Mas Portugal é a região mais emblemática, né? Que inclusive foi a primeira região demarcada do mundo, é o Douro. Pioneira. Douro é espetacular, né? Famoso inicialmente pelos vinhos do Porto, né? Mas que de 15, 20 anos para cá desenvolveu muito a produção de vinhos tinto de altíssima qualidade, né? Vinhos secos, né? Grandes vinhos. Assim. Grandes vinhos, tem produtores lá absolutamente fantásticos, enólogos brilhantes. Sem falar que são os vinhedos mais lindos do mundo, né? É incrível. A vista dos vinhedos ao redor do Douro, naquelas montanhas super inclinadas. É tudo assim, tudo em barranco. O trabalho de produção do vinho lá é realmente um desafio. E só visitando para entender e respeitar ainda mais tudo que é feito lá. É uma coisa lindíssima. Impressionante, não tem como lá não ficar bem impressionado com a beleza, com a grandiosidade que são aqueles vinhedos lá nas encostas, né? É muito bonito. E por falar de vinhedo em costas, nosso último aqui é a Alemanha. E a gente está recomendando o Mosel, que é outro lugar também que são encostas na beira do rio, inacreditável como eles conseguem plantar vinhedos num lugar tão inclinado, assim, tão íngreme. Né? É muito bacana. Eu só vi de foto. A Alemanha só fui a trabalho, não fui visitar. Essa das regiões que a gente colocou aqui, essa aqui é a única que eu não conheço, mas espero que venha a conhecer ainda. Bom, então visite essas regiões. É muito interessante, vai desenvolver muito o seu conhecimento e você vai curtir demais quando abrir um vinho de uma vinícola que já visitou. Combina com algum amigo e pé na estrada. Bom, a gente quer falar agora também de filmes que tem vinho como tema central ou secundário, mas que tratam vinho de uma forma mais séria, né? Exatamente. Além de você se divertir um pouco com o roteiro, o vinho é um elemento chave no roteiro de cada um desses vinhos, né? Bom, que eu diria que eu acho que é o mais emblemático aí, pessoal que gosta de vinho, é o Sideways, né? Deve ter sido o de vinho, que o foco é sério no vinho, assim, o que teve mais audiência de todos aí. Ele explodiu, assim, ficou muito famoso. São dois amigos, um vai casar, eles moram na Califórnia, acho que em São Francisco, bom, não sei, moram na Califórnia, e eles resolvem ir para uma região de vinhos, porque um deles gosta muito de vinho, para fazer a despedida de solteira do que vai casar. E o outro não conhecia absolutamente nada de vinho, só era um cara muito louco. E eles vão para a região que é a costa central dos Estados Unidos, que é ali perto de Santa Bárbara, né? Tem vinícolas lindas, vinhos ótimos, e o filme é muito, muito bacana, né? Só tem um negócio interessante, porque o cara que manja de vinho lá, ele não gosta de Merlot. E ele passa o filme inteiro falando mal de Merlot, mas não caia no papo dele de que Merlot é ruim, é papo furado. Eu acho que até um exagero aí do... Isso foi para dar graça no filme. Foi uma liberdade poética que eu acho que os caras usaram no filme. E acreditem se quiser, mas é verdade que o consumo de Merlot nos Estados Unidos despencou depois desse filme. Eu tenho amigos o cara falava mal de Merlot. Eu tenho amigos que não tomam Merlot por causa do filme. Não gostam de Merlot, imagina. Merlot faz grandes vinhos. Nossa, espetacular. É só ir para Bordeaux, né? Outro
Vai lá. Vai lá. Julgamento de Paris. Esse é um filme muito bacana também. Esse filme é baseado num livro, né, famoso, Julgamento de Paris. Do George Taylor. Que é o julgamento de degustação às cegas famosa em 1976, quando o vinho americano explodiu, né, para o mundo, principalmente para o mundo dos críticos famosos. Né, e o vinho do Novo Mundo começou a ser respeitado na crítica mundial. Né. Esse filme muito bem feito, os artistas super renomados, e o Pullman, né? O filho dele no filme é o cara do Jornal das Estrelas, lá, que é o Capitão Kirk no Jornal das Estrelas. É verdade, que ele trabalha super bem. Ele era um malucão, né? É muito, muito bom esse filme. E fala de duas vinícolas incríveis, né? Que é a vinícola que teve o Chardonnay vencedor, né? O foco do filme, a história é em torno do Chateau Montelena, que foi o que ganhou lá o Julgamento de Paris, que ganhou os Chardonnay, né? E mostra também os vinhos americanos que ganharam essa degustação. E vai ver, você tem ideia como Napa Valley naquela época era um bando de sonhadores, né? Sonhadores. Os caras iam lá, montavam um vinhedo lá, estavam aprendendo a fazer vinho. Era uma coisa rústica ainda. O enoturismo não estava desenvolvido, era assim, bem rústico, bem bacana. É legal ver como tudo se desenvolveu. Quer dizer, olha o que é Napa Valley hoje, é absurdo. Né? É absurdo, né? Outro livro, né, vinho, né? Notas de filme. Eu vou ter que cortar essa parte. A gente tava com o livro na cabeça. É que muito filme bom é baseado em livro, né? Mas o filme agora é Notas de Rebeldia. Esse eu não vi. Notas de Rebeldia é um filme bacana também. É um cara que ele trabalha com o pai tem uns restaurantes daqueles que fazem leitão lá nos Estados Unidos, tem de alta produtividade assim, mas leitão bacana lá, né? E o filho dele quer fazer o exame para Master Sommelier. O pai não quer, vem trabalhar nos restaurantes aqui comigo, preciso da tua ajuda. Ele, não, mas eu quero estudar. E ele vai lá, estuda e ainda leva pau no exame. Dá mal no exame. Que é um exame super fácil, bacana, né? É bacana até para vocês terem ideia do que é um exame para Master Sommelier. Master Sommelier é uma das certificações mais importantes do mundo, né? Tem outras, né? Tem o Master of Wine, que eu diria que é o número 1 do mundo, mas depois da Master of Wine é o Master Sommelier, que é um negócio muito difícil. Tem muita pouca gente que é Master Sommelier no mundo, é um negócio que não é fácil não. Bom, esse é um romance, né, sobre o concurso para o Master Sommelier. Tem um outro filme que é um documentário sobre a preparação do concurso. Os 3 primeiros que a gente falou são romanceados. Agora tem um documentário bacana que é o Somme, né? Somme de Sommelier, né? E aqui mostra como é que é o preparo real, um documentário para aquele exame de Master Sommelier que a gente está falando. São 3 ou 4 candidatos, né, que eles falam. É bem bacana e mostra a luta, a batalha, o esforço. É um absurdo. Tem que ver para entender que nível de profundidade o pessoal vai para fazer isso. Se quiser entender o que é um Master Sommelier, qual a importância disso e qual a dificuldade de ser um Master Sommelier, tem esses dois filmes para ver. Um filme, um romance e um documentário. Isso. E por último a gente recomenda um documentário que não é tão assim... vamos dizer, técnico como o som, mas é um documentário muito bacana que é o Sour Grapes, né, que fala sobre uma grande sacanagem que fizeram aí no mundo do vinho, principalmente com vinhos falsificados. Né, um cara aí americano, descendente de asiático. Eu acho que ele nem era americano, acho que ele era. Não qual era o país, ele é asiático. Asiático. Não sei se era Indonésia, mas então ele veio para os Estados Unidos e ele cria o maior esquema de fraude que você já conheceu, né, de vinho. Ele usa leilões, né, para ficar famoso. Ele compra vinhos importantes, as pessoas, principalmente do mercado financeiro, começam a ficar muito próximas dele para conhecer vinho, para comprar vinho junto com ele, e nessa ele vai começando a enganar e colocando uns vinhos dele no leilão que eram praticamente todos falsos. E aí tem um dos vinhos que ele coloca lá, um cara da Borgonha, vê, esse ano eu não produzi esse vinho, como o cara tá vendendo esse vinho? Quer dizer, o cara errou o ano lá. Como começaram a descobrir, né? E aí esse mais os dois começam a investigar e ir atrás e acabam desmascarando. Ele foi preso, foi deportado. Né? E tem um dos bilionários mais famosos dos Estados Unidos, foi um dos enganados, e esse aqui realmente foi a fundo e processou. Contratou detetive para investigar. E uma coisa bacana é que mostram a adega desse bilionário, que é uma das adegas mais incríveis do mundo. Tem mais filme, hein? Tem mais filme. Agora tem uns romances muito, muito bacanas, né? Para quem gosta de uma boa história romântica, para ver com a esposa, com a namorada,
Tem uns filmes bem bacanas. O primeiro, que é mais antigo, eu nem lembro que ano que esse filme é Caminhando nas Nuvens. Esse filme é lindo. Com Keanu Reeves. Aqui mostra os primórdios do desenvolvimento de vinhos na Califórnia. Na Califórnia. O Keanu Reeves tá moleque nesse filme. Tá quase irreconhecível, não tem nada a ver com Matrix. E, bom, uma outra dica é um filme que chama Um Bom Ano. Aqui é com Russell Crowe. Ele trabalha no mercado financeiro. Eu não lembro se é Inglaterra ou Estados Unidos. Acho que é Londres. Ele trabalha no mercado financeiro, aí ele recebe de herança de um tio dele uma vinícola na França. E ele vai lá para vender a vinícola, para ver como é que tá, para vender, mas obviamente, né, acaba se apaixonando, né? Não só pelo vinhedo, mas por uma francesa também, e acaba ficando lá e é um filme muito bacana para assistir, gostoso de assistir. É uma delícia, é uma delícia. E por último tem um documentário, né? Esse já não é um romance, mas é um documentário muito legal que é o Mondovino, né? Fala muito do Parker, né? Ele fala no geral, mas eu me lembro uma passagem que tem com o Parker que é muito bacana, que o Parker tá lá sendo entrevistado e olhando os aromas de um vinho, e tá o cachorro do Parker ali do lado e larga um punzão ali. Enquanto o Parker tá lá... Cuidado se for cheirar um bom vinho com o teu cachorro do lado. O filme até tira um pouco de sarro do Parker ali. Mas esse é bem bacana. O Mondovino é um documentário leve e muito abrangente. A gente recomenda fortemente. Vamos falar agora de cursos para vinho. Quer dizer, quem quer a parte mais séria, pegar mais pesado mesmo e fazer um curso de vinhos, quer dizer que a gente selecionou aqui 2 escolas sensacionais que tem aqui no Brasil. A primeira que a gente é muito próximo, nós fizemos curso lá, somos amigos de vários diretores da Associação Brasileira de Sommelier. Então ela tem um foco em preparar para ser sommelier mesmo, que trabalha no restaurante. É o profissional do vinho. Então ela tem um foco nisso, mas ela também tem cursos que não são para sommelier, que são cursos para entender o mundo do vinho. Exatamente. São muito interessantes, que é o curso que a gente fez, né? Ele fez o básico e o avançado, né? Isso. Então, assim, dá para fazer o curso lá que não esteja com foco em serviço. E uma coisa bacana lá também, todas as quartas-feiras tem degustações que trazem temas muito interessantes. Hoje é Riesling da Alsácia, hoje é um produtor específico, muito bom produtor, que vai mostrar todos os vinhos deles lá, né? Então eu costumo participar bastante dessas degustações lá nas quartas-feiras. É legal até ficar sócio, né, da ABS. A gente é sócio de lá, você paga uma anuidade baixinha, e é legal porque o sócio tem preço diferenciado nas degustações de quarta-feira. E a outra escola de curso de cá é a Enocultura, né? Que é onde eu fiz o W7 lá. W7 que é um curso de uma escola inglesa que a Enocultura representa aqui. E esse eu não fiz não. É um estudo mais formal assim do vinho, quer dizer, então, mas quem se interessar vale muito a pena. Eu cresci muito no conhecimento do vinho fazendo o curso lá, fiz o W7, né? O Wine Spirit Trust nível 3, W7-3, né? Esse é bem aprofundado, é muito bacana esse curso. E pode falar, tem o nível 1, nível 2, nível 3 e tem o nível 4. O nível 4 só tinha na Inglaterra, agora começou a ter aqui no Brasil também. Então essas são as dicas para você que quiser realmente se aprofundar de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais organizada, estruturada no mundo do vinho. Bom, gente, então não se esqueçam, se não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e curta nossos vídeos. Contamos com vocês, contamos com o apoio de vocês. Até mais. Até o próximo.